Acho que essa é a dúvida que mais preocupa as mães, né? É o que mais deixa o nosso coração apertado para iniciar a autonomia do sono. E na verdade não existe isso, tá, gente? Não existe choro na autonomia do sono. Quanto mais irritado, chorando o bebê estiver, pior é para a autonomia do sono. Então o bebê não fica chorando em momento nenhum, ele não fica desamparado, ele não fica desacolhido. Não, a autonomia do sono é ensinar o seu bebê a dormir sozinho. E para isso ele tem que estar se sentindo seguro, se sentindo relaxado, se sentindo confortável. Então existem várias fases, né? Um processo dentro da autonomia do sono, até ele aprender a dormir sozinho. A gente gravou isso com a Rê pro canal. Então vocês vão ter bastante informação em relação a isso. Mas não existe choro, tá? Não existe bebê desamparado, até porque bebê que fica chorando sem ser atendido, ele desiste, ele não aprende a dormir, é diferente. Claro que nesse processo de aprendizagem, pode ser que em algum momento ele chore no berço, e aí você vem, acolhe, atende, acalma e começa todo o processo de novo. Então, o choro é o choro de desconforto, aprendendo a dormir, e no momento que ele chora, a gente acolhe, a gente ampara. O bebê não fica chorando, você não deixa o bebê chorar. Não, o bebê chora, você atende, acolhe, acalma e começa o processo todo de novo. Então, não tem isso de deixar o bebê simplesmente a Deus dará, eu vou colocar na cama, vou no berço ou na cama, vou dar uma madeira, vou dar a chupeta e acabou. Não, existe todo um processo, são várias fases, várias etapas, onde a gente tá sempre a todo momento ali amparando e acolhendo. O bebê não fica chorando. Ajuda, porque imagina, os meninos estão aprendendo a dormir, né? Aprender a dormir já é um processo, já é desafiador. Cada um tem seu tempo, cada um tem um jeito de dormir. Uns demoram mais, outros demoram menos. Imagina fazer isso, aprender a dormir junto com outro bebê. Então, foi uma sugestão, inclusive, da Renata, a gente separar para que eles aprendessem a dormir sozinhos, para que eles conseguissem construir uma autonomia do sono. E aí, sim, depois unir de novo e fazer o ajuste. Por exemplo, essa soneca da tarde agora foram muitas novidades, né? A gente tirou ele do berço, botou na cama montessoriana e juntamos os dois. Então, foi uma soneca conturbada ali, desafiadora. Vários ajustes que a gente precisou fazer. Porque ainda que eles tivessem autonomia do sono e soubessem dormir sozinhos, era muita novidade, muita agitação. Então agora eles precisam aprender a dormir sozinhos, juntos. Não tem uma regra de quantas horas a criança precisa dormir para estar descansadas. Tem crianças que precisam de mais horas, tem crianças que precisam de menos horas. Então tem crianças que dormem aí por noite 9 horas, 10 horas, 12 horas, varia muito. Tem crianças que tiram soneca de 40 minutos, tem crianças que tiram soneca de 2 horas. Então varia, o que a gente tem que ficar atento é na janela de sono, quanto tempo essa criança está acordada. E isso varia de idade para idade. Os meninos estão numa idade que a janela de sono deles ideal é de 5 a 6 horas. Então eles ficam acordados de 5 a 6 horas. Eles acordam às 7 horas da manhã, dormem mais ou menos ali meio-dia, tiram uma soneca de 2 horas, acordam 2 horas da tarde e começam a rotininha do sono 7 horas da noite. Então, a janela de sono que é importante e também o horário que essa criança vai dormir, porque a gente sabe que a gente tem um pico hormonal de desenvolvimento e de crescimento no início da noite, então não dá pra criança ir dormir 10 horas da noite, 11 horas da noite. Qual idade começar a autonomia do sono? Vou fazer um geralzão do que a Rê me explicou no início, porque eu acho que abrange todos os cenários, né? Muita gente perguntando, o meu bebê é RN, posso começar? O meu bebê tem 3 meses, posso começar? Ou então eu tenho um filho de 5 anos, funciona para ele? A autonomia do sono pode começar com qualquer idade avançada, 3, 4, 5 anos. E também pode ser iniciada nos primeiros dias de vida. Por quê? A gente começa a fazer associações nos primeiros dias de vida. É claro que cada fase tem um processo, então é totalmente diferente, por exemplo, do processo dos meninos, né, que já mamavam, tomavam a mamadeira já sozinhos no berço, não precisavam mais arrotar. Então é um processo diferente, mas você pode começar a autonomia do sono nos primeiros dias de vida. Nos casos dos bebês que acordam quando a chupeta cai, é preciso tirar a chupeta. Sim, uma amiga minha fez com a Rê também,
no bebê dela que o irmão tava tirando a chupeta, e aí ela resolveu tirar logo dos dois, fazer esse processo logo com os dois. E acho que ele tinha uns 8 meses, assim, e tirou a chupeta. Então, aqui em casa, a gente não precisou fazer isso, porque quando cai a chupeta deles, eles não acordam. Quando eles já adormeceram, já entraram em sono profundo, eles não acordam. Então, eu não precisei fazer esse processo. Mas a Rê falou, qualquer coisa que atrapalhe no sono deles, a gente precisa tirar. Então, se a chupeta cai e ele acorda, é preciso tirar a chupeta. Então, esse seria o seu caso. A gente tá nesse mesmo processo com o João. O José a gente já tirou e o João, ele ainda mama depois de 4h30. Então, o que a gente faz? Se em algum momento ele acorda antes disso, a gente faz o processinho da autonomia do sono, acalma, bota as petinhas. Se ele tiver sem, bota as petinhas, acalma ele no berço. Se ele não se acalmar no berço, senta no colo, berço, colo, que é um circuitozinho, né? Então, a ideia é jogar o mais pra frente possível. A gente tinha passado de 3 para 4, de 3 para 3h30, 3h30 para 4, de 4 para 4h30, a gente já tá em 4h30. Então, ele acorda aí por esse horário, 4h30, 5 horas. Mas a ideia é jogar o mais pra frente possível, porque eles não precisam mais mamar, né? Não é mais fome. É hábito. Então, a ideia é você jogar o mais pra frente possível. Tentar acalmar ele antes, senão aí dá. Então, a autonomia do sono, ela serve exatamente para que quando o bebê acorde durante a noite, né, quando ele tem esses micro despertares, ele consiga entender que ele sabe dormir sozinho de novo e não desperte totalmente desses micro despertares. Por isso que a autonomia do sono ajuda muito na qualidade de sono da criança. O José, por exemplo, sempre foi um bebê mais dorminhoco, que dormia mais. O João, ele sempre foi um bebê mais agitado. Então, ele tinha vários micro despertares à noite, e aí, por ele não saber voltar a dormir sozinho, ele despertava totalmente, e aí virava um furdunço. A autonomia do sono ensina o seu bebê. Então, quando ele aprende a dormir sozinho, e ele acorda durante a noite, então essas 6 vezes que ele tá acordando durante a noite, pode ser pequenos despertares, micro despertares, que ele não sabe voltar a dormir sozinho, e aí vira realmente um acordar, entendeu? Então, é para isso que serve a autonomia do sono. Seu bebê, ele dorme sozinho no berço, ele se mantém no berço enquanto ele tá acordado, porque se é um bebê que dorme no colo, só dorme mamando, ou tem outras associações para dormir, só dorme se estiver fazendo carinho na cabeça ou dando batidinha na bunda, essas associações que a gente vai fazendo na criança ao longo dos meses. O que acontece? Quando ele tem um micro despertar, ele não tem você, ele não tem o colinho, ele não tem a batidinha na bunda, ele não tem o carinho na cabeça. Aí ele chora, acorda totalmente e chora. Se ele aprende a dormir sozinho e na rotininha do sono, você botou ele na cama, se despediu dele, acalmou ele, deu um mamazinho, seja lá o que for, deixou ele com a chupetinha e saiu e ele dorme sozinho, provavelmente ele vai acordar muito menos, porque quando ele tiver micro despertar, ele vai saber voltar a dormir. Então, é para isso que é a autonomia do sono. Então, na verdade, eu fiz quando os meninos tinham uns 3 meses, assim. Eu tenho até um vídeo deles com 3 meses dormindo sozinhos à tarde, porque eu estudei sobre isso e aí comecei a aplicar sozinha a autonomia do sono. E aí durou, tipo, de 3 até de 5 para 6, mais ou menos. Fluía bem à noite, fluía bem durante o dia, as sonecas. Só que de 5 para 6 o negócio começou a desandar, regrediu. E assim, a autonomia do sono, ela exige muita entrega, muita dedicação, muita paciência. E rolam várias regressões, né? Porque hora é salto, hora é dente, hora é vacina, hora é isso. Então você tem que ser flexível e quando, por exemplo, uma vacina, você vai ser mais flexível. Depois, na semana seguinte, você vai ajustar. Então, esse processo é um processo desafiador. E aí, nem sempre você tá com paciência, com tempo, com energia pra manter, né, assim, essas nuances. Porque quando a criança é um pouco mais velha, ela tem menos isso, né? Já tá com dente, enfim, já desmamou, já tem outras questões, né? Mas nessa fase, assim, até 1 ano,
1 ano e meio, que toma várias vacinas, que tem 300 mil saltos, que cada hora é um dente novo, rola muita regressão. Então, tem que ter muita paciência, muita dedicação. Só que chegou numa fase que ou era isso, ou a gente ia enlouquecer. Porque os meninos estavam dormindo mal e mexe com tudo, né? Assim, depender de dormir no colo, ter uma noite ruim, enfim. Aí eu falei, não, cara, a gente vai investir nisso, vai ficar o tempo que for necessário, até porque eu tava grávida já de novo, então precisava de mais autonomia mesmo na vida. Quanto tempo pra intervir, eu acho, né? No choro. Logo que chora. O bebê não fica chorando. O bebê que tá chorando, ele não relaxa e dorme. Ele fica estressado. Então, chorou, a gente entra no quarto, acalma, acolhe e faz o processo todo de novo. A gente não entra quando sentou no berço, quando falou, quando cantou. Geralmente o bebê treina habilidades antes de dormir. Então o João, que é super agitado, ele se trepa no berço, ele estica a perna, ele vira de barriga pra baixo, ele vira de barriga pra cima. A gente às vezes até fica com medo, porque ele senta e gargalha, ele ri, ele olha pra cima, ele olha pro lado, tira a chupeta, brinca. Então em nenhum desses momentos a gente entra. Chorou, a gente entra. Chorou, a gente pega, acolhe. Pega não, né? A gente tem um processinho antes no berço. Tenta acalmar no berço. E aí